Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Eu sou administrador do site tolkienbrasil.com, né, e sou pesquisador aí das obras do Tolkien, um fã incondicional desse grande escritor e admiro muito as obras do Tolkien, né, e como vocês podem ver tem muitos livros aqui na minha estante que tratam sobre essa obra. Bom, para vocês que não estão inteirados aí sobre essa questão toda da polêmica em torno da palavra orquê e gobelin, vou explicar mais ou menos o que aconteceu, né? Muitas pessoas começaram a se questionar sobre essas palavras depois que teve a tradução aí do livro A Queda de Gondolin, pela editora HarperCollins Brasil. Né? Eles adquiriram os direitos no ano de 2018 e começaram a retraduzir as obras e apresentar essas novas obras. Porém, eles alteraram a palavra orc, virou orquê, com o final Q-U-E, e a palavra goblin virou gobelin, né, com essas propriedades. Segundo os tradutores, eles fizeram adaptação fonética, algo que não foi permitido pelo próprio Tolkien em nenhum documento em relação a essas palavras orc e goblin. Né? Não há nada do Tolkien que autorize que seja feita basicamente adaptação fonética com a palavra orc e goblin. E além disso, nenhum tradutor europeu realizou adaptação fonética com essas palavras, e nós vamos analisar aqui, né? Com mais detalhes. Eu fiz já todo um estudo, todo um artigo relacionado a isso, né, onde eu apresento todas as citações do Tolkien sobre as palavras orc, e onde você vai poder ver aí basicamente com detalhes em um vídeo que eu gravei aqui nesse mesmo canal, né, na primeira parte. São mais de 1 hora e 40 minutos só sobre o tema, onde eu apresento todos os artigos, todos os textos que o Tolkien fala sobre o tema, basicamente. Né? Depois, em seguida, a editora HarperCollins Brasil, vendo que muitos fãs estavam analisando e percebendo que era realmente um erro que foi cometido, que poderia ser corrigido, a editora soltou uma nota que eu também analisei aqui nesse canal, né? Porém, essa nota basicamente não refuta em nada aquilo que foi dito nos artigos. É uma nota que simplesmente foi para justificar as alterações, mas que não fala nada sobre os erros propriamente, que é basicamente a escolha de adaptação fonética das palavras. Né? O Tolkien ele deixou bem claro tudo aquilo que ele pretendia em relação aos nomes quando ele escreveu diversas cartas e escreveu um guia para os tradutores. Né? O Tolkien era uma pessoa que lidava com muito detalhes nas suas obras, e especificamente ele tinha uma preservação muito grande em relação aos nomes, né? E foi por isso que ele escreveu um guia para os tradutores, para que os tradutores não tivessem liberdade total em relação aos nomes, né? Isso decorrência dos próprios traumas que o próprio Tolkien teve ao longo da vida com tradutores, vários tradutores querendo alterar nomes sem autorização, alterar nomes de forma que o Tolkien não gostava. Então ele escreveu esse guia. E os tradutores brasileiros da editora HarperCollins Brasil não estão seguindo aquilo que o Tolkien deixou escrito, né, basicamente. E nisso, após essa nota, várias pessoas perceberam que realmente é um erro, né, que a HarperCollins Brasil deveria corrigir, e muitas pessoas começaram a falar que não iriam adquirir o livro, os livros da HarperCollins, né, além desses dois erros aí, é possível que talvez tenha outros erros, né, porque se eles não estão abertos a verificar e analisar de uma forma séria dois erros tão fortes dessa viés, né? Porque a palavra orc e goblin são justamente os vilões, né? Os seres inimigos aí, na história, e são mencionados a todo momento. Né? Então, são palavras muito importantes aí, embora não sejam as palavras mais essenciais de toda a trama, mas são realmente palavras importantes por serem os vilões aí, da história toda. Né? Então, eu passo a vocês a analisar agora uma nota que um dos tradutores fez em relação a tudo que foi ocorrido aí, né? E foi justamente o tradutor responsável por ter analisado de forma errada os textos do Tolkien e inventado essa coisa de orquê e gobelin. Então eu vou analisar com vocês o texto que ele publicou em redes sociais e tudo mais. Esse texto dele, infelizmente, está cheio de falácias, né, como nós vamos analisar aqui. Né? Parece que não levou a sério o estudo realizado, porque não refutou em nada, não apresentou nenhuma argumentação que seja concreta
aí, infelizmente, né? E ao que parece, né, se tornou algo muito pessoal para esse tradutor, né? Até mesmo um certo efeito, né, de dissonância cognitiva por parte dele, mas vamos analisar aqui com mais detalhes o que ele disse, né? Detalhe por detalhe, o que o tradutor da HarperCollins Brasil disse sobre a polêmica da palavra orquê e Gobelin. Se você não assistiu os vídeos, eu acho que é importante que você tenha assistido o primeiro vídeo, onde eu falo sobre o tema, o segundo, e esse seria o terceiro vídeo. Né? Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, você vai ficar um pouco perdido sobre o tema. Né? Então, por isso que eu recomendo que assista os vídeos anteriores e pelo menos leia os artigos para ver os argumentos. Né? Enfim, aqui o tradutor da HarperCollins Brasil. Eu vou tratar como tradutor da HarperCollins Brasil, porque eu não prefiro tratar os nomes os nomes propriamente da pessoa, né, para evitar conflitos pessoais. Eu prefiro tratar tradutor da HarperCollins Brasil, porque foi uma decisão editorial, não foi uma decisão apenas desse tradutor. Ele veio com a ideia, mas os outros tradutores, no caso o Gabriel Blum, o Ronald Kimes, o Reinaldo e o Samuel Couto, todos eles decidiram em conjunto que deveria haver essa mudança do orquê e Gobelin. Então foi uma decisão editorial, então por isso que eu sempre vou tratar em relação a HarperCollins Brasil, e é a editora que tem que alterar aí os nomes, né? Então vamos lá. A treta sobre o uso de termos como orquês e gobelins nas novas edições da obra de Tolkien publicadas pela editora HarperCollins Brasil voltou com toda a força nos últimos dias. Não é que voltou com toda a força nos últimos dias, é que a editora soltou uma nota sobre o tema, e isso trouxe repercussão para os fãs, né? Não foi algo que partiu da iniciativa do site Tolkien Brasil. A editora enviou a nota e nós republicamos, e aí causou todo o transtorno em vários fãs que não querem que essa palavra orquê e gobelin sejam adotados nos livros, né? Aí ele coloca, né? Eduardo Oliver, do site Tolkien Brasil, que já tinha escrito uma série monumental, embora profundamente equivocada, aqui ele fala que está profundamente equivocada, mas não apresenta em nada nenhum artigo que comprova que está equivocada. Os meus artigos, esse texto que ele escreve é todo falacioso, como vocês verão logo adiante. Ele não apresenta nenhum argumento contrário ao que foi apresentado, né? De artigos sobre o tema condenando as novas traduções. Aqui ele diz que eu condeno as novas traduções, quando na verdade eu estou tratando apenas de duas palavras, orc e goblin, né? Iniciou uma verdadeira campanha em sua página no Facebook. Eu não iniciei campanha nenhuma, até agora ainda não, né? Talvez, quem sabe depois, né? Porque manter erros em obras do Tolkien é um desrespeito ao autor. E a HarperCollins Brasil, infelizmente, está fazendo esse papel aí, né? Mas simplesmente eu publiquei as notas e publiquei alguns trechos de conclusões que outros especialistas tiveram sobre o tema lá, né? E com certeza é objeto de piada, né? Orquê e Gobelin são objeto de piada na internet. Muitas pessoas já estão fazendo meme aí porque realmente foi uma decisão equivocada. O próprio conteúdo das palavras em português implica em fazer piadas, né? Enfim, conclamando outros fãs a manifestar sua contrariedade. Você está dizendo como se eu controlasse os fãs, né? O Eduardo está conclamando os fãs a manifestar que é contra a orquê e Gobelin. Não, simplesmente eu publico os artigos, publico o texto, os comentários ficam por conta dos próprios fãs. Se eles concordam ou não, eu deixo eles livres. São pessoas adultas, em sua grande maioria, os seguidores do Tolkien Brasil, né? Então a liberdade deles é preservada lá, né? As únicas coisas que eu elimino, evidentemente, excluo, são as pessoas que vêm com ofensas e que atacam pessoalmente as outras pessoas nos comentários. Mas fora isso, se vocês vierem respeitosamente com argumentos e apresentar suas ideias, evidentemente que eu sempre respondo grande parte dos comentários aí que as pessoas fazem. E muitos fãs realmente ficaram revoltados por isso, porque são palavras que não são do Tolkien. Quando há palavras do Tolkien sobre algo, é melhor e preferível deixar que aquelas palavras sejam adotadas, né? Além do mais, orc e goblin já estão incorporados aí já na própria mentalidade aí das pessoas que acompanham e que são fãs do Tolkien, né? E aí vem os tradutores com um ar, né, de superioridade, querer impor aos fãs a alteração de palavras é algo complicado, né? Então, praticamente exigindo que a editora altere os termos. Não,
eu não tenho essa capacidade de exigir, mas sim falar para a editora que eles estão em erro, que muitas pessoas não estão querendo adquirir as obras porque tem esses erros. É como se fosse comprar um produto com defeito, né, basicamente, e as pessoas estão aí transtornadas com isso, né, especialmente as pessoas que estão lá comentando, né, e é interessante que a editora altere para a forma original, né? Ameaça mal disfarçada de boicote no ar. Boicote. Você já viu em algum momento eu falando de boicote, de as pessoas que não devem comprar o livro? Procura aí, vai procurar na internet e não vai achar nada, que eu nunca mencionei nada sobre boicote, nem em nenhum artigo, em nada nas redes sociais, né? Bem, como vocês sabem, eu sou parte interessada nessa história. Ele é o tradutor, né? O Reinaldo José Lopes foi ele que foi tradutor, né? Dos livros A Queda de Gondolin, o Silmarillion e o Hobbit, e membro do Conselho de Tradução da HarperCollins, junto com os colegas tradutores Gabriel Blum, também aqui da Vallon e Ronald Kimes. Creio firmemente, porém, que temos argumentos muito, muito bons do nosso lado. Vamos ver esses argumentos muito bons que ele diz ter, né? Porque, como eu falei, grande parte deles aqui são falácias, né? E não argumentou em nada em relação ao meu artigo. Por isso que eu falo, se você não viu o primeiro vídeo, é importante, porque lá vai ter todos os argumentos, né? E você vai perceber que o tradutor aqui não mencionou nada dos argumentos, não soube nem refutar o centro da questão, né? E me parece claríssimo que a análise feita pelo Eduardo é parcial. Aqui ele já começa com uma série de ofensas gratuitas, né, sem saber lidar com o próprio texto. Parece que ele não leu o texto, né, pelo que eu pude ler aqui nessa nota dele. Parcial, enviesada, em última instância errada. Abaixo explica o porquê disso ponto a ponto. Veja que ele está dizendo que explica que é errado ponto a ponto, né? Infelizmente ele não refutou em nada, como eu já falei, ele atacou pontos que não são centrais, atacou pontos em torno do tema, né? Aproveitando para citar várias críticas ou dúvidas das pessoas que estão atacando as novas traduções. Então vamos aqui iniciando, né? 1. Tolkien odiava, não aceitava adaptações fonéticas de qualquer tipo nos termos de suas obras. Essa é uma afirmação que está um pouco mexida. Eu não cheguei a afirmar dessa forma. Eu disse que Tolkien ele não aceitava adaptações fonéticas em grande parte. Especificamente a palavra orc e goblin não são passíveis de serem adaptadas foneticamente, porque não há regra expressa para isso. O Tolkien deixou regras claras sobre o que deveria ser feito com cada nome das suas histórias, e não há Tolkien dando liberdade aos tradutores para fazer a adaptação fonética, né? Aí ele começa, né? Isso é no máximo, sendo muito generoso, uma meia-verdade. O problema é tomar como verdade absoluta uma fotografia de um momento específico citado nas cartas do Tolkien nos anos 50 e extrapolar isso para todos os lugares e todas as épocas em que foram feitas traduções da obra tolkieniana. Não sei se vocês sabem, mas Tolkien era gente, um ser humano que mudava de ideia, negociava, avançava e recuava, esquecia as coisas. Isso tem de ser levado em consideração. Logicamente isso tem de ser levado em consideração. Tanto é que lá no primeiro artigo que eu escrevi sobre as diretrizes, está em ordem cronológica o pensamento do Tolkien sobre os temas de nomenclaturas, né? Especificamente a nomenclatura orc, né? O link está na descrição, todo o trabalho está lá com todas as citações, as fontes, as páginas e tudo mais, né? Sim, Tolkien ficou chocado quando tradutores holandeses e suecos nos anos 50 resolveram traduzir ou adaptar a nomenclatura inglesa do condado e dos nomes dos hobbits. Não foi só apenas a nomenclatura do condado e dos hobbits. O tradutor sueco adaptou foneticamente, como os tradutores brasileiros fizeram agora nessa edição da editora HarperCollins. A primeira reação dele foi vetar tudo, e aí teremos edições totalmente anglicizadas por aí. Mas lentamente ele foi levando em consideração que suas obras são, em tese, supostas traduções de manuscritos antigos, em línguas que não têm nada a ver com o inglês, e que, portanto, tudo o que está em inglês, segundo essa teoria, seria traduzível ou adaptável foneticamente em alguma medida. Aqui o tradutor está dizendo que a obra tem que ser fora do âmbito inglês, né, basicamente, né? E ele continuou meio infeliz com a ideia, num nível visceral, mas seria o certo a fazer. Quando, na verdade, o Tolkien, a obra não deixa de ser inglesa, apesar de ter que traduzir os termos, como ele coloca aqui na própria nota que eu destaquei aqui, né?
Como princípio geral, para a orientação da tradutora polonesa, né, minha preferência é, quanto possível, pelo mínimo de tradução ou alteração de qualquer nome, como ela percebeu, esse é um livro em inglês, e seu jeito inglês não deve ser erradicado. Então, o próprio Tolkien dizendo que era um livro em inglês não tem que ser erradicado. Tanto é que no guia ele dá uma lista de nomes que devem ser alterados ou não alterados, e existem nomes que estão em inglês antigo, nomes que estão em gótico, em céltico, que não foram alterados, que o Tolkien dizia que não deveria ser alterado, mesmo no guia, né, que foi escrito em 1967, né, foi o último texto do Tolkien sobre o tema, né? Então não é basicamente transformar tudo em língua nativa, né, em língua da tradução, mas também não abandonar tudo também do inglês, né? É um misto, é traduzir as palavras em inglês moderno para a língua da tradução e permitir e deixar aquilo que o Tolkien entendia como algo do inglês que deveria permanecer na própria obra, né? E aí o tradutor continua, né? E ele próprio sugere a possibilidade de adaptações ortográficas e fonéticas na nomenclatura de seus anéis. Aqui já entra numa questão já, que a gente chama de falácia da generalização apressada. É uma falácia da inversão do acidente. Se vocês não sabem o que é falácia da generalização apresentada, é quando uma pessoa apresenta um elemento específico para derrubar a regra. Ou seja, a exceção ela deve ser aplicada como regra geral. Né? É o que ele vai fazer aqui nessa parte especificamente. Né? Quando você pega uma regra que é basicamente uma exceção à regra geral, ela não tem que ser aplicada como regra geral. A regra geral se aplica em todos os casos. Né? A exceção ela é justamente uma especialidade. Mas vamos analisar aqui para você ver o que ele diz. Né? Ele próprio sugere a possibilidade de adaptações ortográficas e fonéticas na nomenclatura de seus anéis, documento que preparou para os tradutores nos anos 60. Dois exemplos claros são os nomes Sharkey, o apelido de Saruman, traduzido como Charcot na edição de Martins Fontes, e Maggot, sobrenome do fazendeiro Maggot, sobre Sharkey, Tolkien escreve. Aqui ele dá meia parte, ele não dá a parte completa da citação sobre a palavra Sharkey. Logo adiante eu vou citar para vocês o texto completo dessa referência do Tolkien nas nomenclaturas. Ele faz isso em vários momentos aqui nessa nota dele, ele apresenta só pela metade ou recorta os trechos para favorecer os argumentos dele, né? E eu vou mostrar para vocês os textos sempre completos, né? Como eu fiz já nos outros textos, né? Eu sempre apresento o texto, a referência e as páginas, né? Então vamos ver aqui. Sobre Sharkey, Tolkien escreve: a palavra, portanto, veja que já está uma conclusão, né? Ele não apresenta o início, né? A palavra, portanto, com a modificação de ortografia para se adequar à língua da tradução, a alteração do sufixo diminutivo e quase afetuoso ei para se destacar a língua da tradução também seria adequada. Daí Charcot, a terminação lembra mascote, filhote em português. Eis um trecho, continuando aqui, do verbete sobre Maggot. A ideia é que seja um nome sem significado. Aqui, novamente, ele omite, né, um trecho. Provavelmente é melhor deixá-lo intacto, embora alguma assimilação ao estilo da língua da tradução também fosse adequada. Isso explica a remoção do G duplo e a vogal do final em Maggot. Aliás, notem, provavelmente, Tolkien sabia que o trabalho da tradução comporta incertezas e soluções que variam, diferentemente de alguns de seus fãs. Aqui ele vem com uma ironia, né, algo desnecessário, nem vou comentar aqui. O texto dele é cheio dessas ironias e ataques pessoais, mas enfim, vamos focar no tema central, que é mais importante. Né? Aqui está os textos citados com toda a sua fonte, né, a página, de onde foi tirado, com o texto completo. Né? Aqui a palavra Sharkey. Sharkey, este é suposto um apelido modificado para se encaixar na língua comum, no inglês desanglicizado. Aqui é uma palavra da língua comum que o próprio Tolkien adaptou para o inglês. A língua comum é a língua que os hobbits falavam, né? O Estro, que ele adaptou baseado na palavra Sharku em Orcish, na língua dos orcs. Então o próprio Tolkien fez uma adaptação da palavra do seu mundo para o inglês. Então se ele fez essa adaptação da palavra do seu mundo para o inglês, ele dizia que talvez isso seria necessário também para os tradutores. É uma regra específica para essa palavra. Não todas as palavras tiveram essa origem
do próprio Tolkien, né? Baseado numa palavra que ele alterou e anglicizou e tudo mais. Então ele coloca, né? A palavra deve, portanto, ser mantida com a modificação da ortografia para se adequar à língua da tradução, a alteração do sufixo diminutivo e quase afetivo para ele, né? Para se ajustar à língua da tradução também seria aplicável. É uma regra específica. Ele não diz que todas as palavras têm que ser adaptadas foneticamente. Ele diz que uma palavra, Sharkey, tem que ser adaptada para a língua da tradução, assim como ele adaptou para o inglês, né? Então a regra específica aí, né? Como eu falei, isso é uma regra que está no guia, e o guia tem várias palavras, cada uma com sua peculiaridade, que o Tolkien analisou e declarou isso para os tradutores, né? Então é uma peculiaridade dessa palavra Sharkey. Da mesma forma, Maggot. Vamos ver aqui o que ele diz com o texto completo, ao invés do que o tradutor fez, que foi citar pedaços, né? Eu vou citar para vocês aqui o texto completo, né? Maggot pretende ser um nome sem sentido. Note que a palavra para o Tolkien era importante aí em relação aos sentidos. Toda a questão do guia é em torno dos sentidos. O guia todo ele vai dar o que as palavras significam e como os tradutores devem traduzir de acordo com o significado. A regra do guia é que as palavras têm que ser traduzidas pelo significado. Não há nada no guia em relação à adaptação fonética. O Tolkien não diz uma regra. As palavras devem ser adaptadas foneticamente. Não há nenhuma regra geral quanto a isso. A regra geral é que tem que ser traduzido de acordo com o significado, né? E nisso ele vai especificando cada significado de cada palavra, se essa palavra deve ser traduzida ou não, e tudo mais, né? E aqui Maggot ele diz que Maggot é a palavra que não tem um sentido, não tem um significado. Então por isso ele deveria manter essa palavra, né? Na verdade é um acidente que Maggot é uma palavra inglesa que significa verme. Mesmo a palavra Maggot tendo um significado diferente do que o Tolkien pretendia, né? E aí a tradução holandesa de Van de Made, né? Made do alemão, Made do inglês, antigo, né? Maggot, mas é provavelmente melhor deixar o nome inalterável. Reparou que nos dois casos o nome permanece inalterável, no primeiro Sharkey e no Maggot permanece inalterável, com a liberdade dada pelo Tolkien para que os tradutores façam alterações. É assim que o Tolkien agia. Ele dava as regras e cada caso específico ele dizia, tradutor, faça isso nesse caso, tradutor, faça isso nesse caso. Aqui ele está novamente dizendo aí que é uma regra específica para a palavra Maggot. Então, observando os significados dessas palavras, é que o Tolkien verifica regras específicas. E nesse mesmo guia, como eu já mencionei, ele não dá liberdades para adaptação fonética. Nesse mesmo guia, ele apresenta especificamente a regra para a palavra orc. E nisso lá ele diz, vocês podem ver aí no texto, onde ele explica o significado da palavra, como ele escolheu a palavra, como ela deve ser colocada, e lá ele diz, deveria ser escrito orc, porque a palavra deveria ser mantida. A palavra orc tem que ser mantida no guia para os tradutores. Os tradutores interpretaram de uma forma errada esse trecho e isso causou toda essa controvérsia de adaptação fonética. O Tolkien não dá liberdade de adaptação fonética em nenhuma parte do guia. Como eu falei, ele também não traz regras sobre a palavra goblin. A palavra goblin, ou ela deve ser deixada como está, goblin, ou ela deve ser traduzida de acordo com o sentido. Na regra do Tolkien, no guia para tradutores, não há nada indicando que tem que ser feita a adaptação fonética da palavra goblin. E se vocês não têm o guia, eu recomendo que vocês adquiram. Vocês podem ir até mesmo lá no grupo Tolkien Brasil, acho que alguém postou o guia completo lá, ou você pode procurar na internet que você vai encontrar, ou mesmo adquirir o livro. Ou se você tem um livro da edição dos Seus Anéis, basicamente editado pela Christine School e Wayne Hammond, lá também tem o guia, e aqui está a referência, nomenclatura com as páginas. Enfim, continuando. Aqui o tradutor continua, como vocês viram, ele utilizou de uma falácia, chama falácia da generalização apressada, onde você pega uma regra específica de um conjunto de regras e diz que essa exceção ela é a regra geral, quando na verdade a regra geral são pelo sentido. É meio complicado explicar essas coisas, mas acho que vocês devem ter entendido que o tradutor aqui utilizou de uma falácia da generalização. Continuando aqui, e não citou nada específico, como eu já mencionei, citou Maggot, citou Sharkey, mas não citou orc nem goblin, porque ele não tem argumentos para refutar
Aí ele cita outras fontes, outras palavras, para dar embasamento a uma suposta permissão do Tolkien sobre a adaptação fonética, quando não há nada do Tolkien sobre a adaptação fonética expressa, né? Tudo que ele faz é específico quanto a alterações, né? Continuando então o que o tradutor diz, mas ele jamais permitiria esse tipo de coisa com as palavras mais importantes de sua obra. Aqui é outra falácia do espantalho, né? Eu não disse em momento algum essa frase, provavelmente alguém da internet deve ter dito isso, mas é uma falácia do espantalho, né? O tradutor ele pega a frases que eu não disse em nenhuma parte do artigo sobre Orc e Goblin, né? E coloca, né? Mas continuando aqui, mas ele jamais permitiria esse tipo de coisa com as palavras mais importantes de sua obra. É errado. Um dos volumes da obra de J.R.R. Tolkien Companion and Guide, obra de referência organizada por Christine School e Wayne Hammond, que eu também consultei, né, para pesquisa, diga-se de passagem, mostra Tolkien totalmente aberto a negociar mudanças sutis. Totalmente aberto? Calma lá, não é assim não. Calma, nós vamos ver aqui os trechos originais, ao contrário do que você fez, eu cito os trechos completos, né? Você omitiu partes dos trechos, né? Onde o Tolkien fala claramente sobre essas negociações quanto a nome, né? Mudanças sutis e mesmo brutais para o termo Hobbit. Sim, Hobbit. Em 1962, a editora Fabril de Buenos Aires estava negociando a publicação de uma tradução de O Hobbit. O Tolkien disse o seguinte: numa língua latina, o termo Hobbit parece horroroso, e se eu tivesse sido consultado antes, teria concordado imediatamente com alguma naturalização da forma, por exemplo, Hobbitus, que combina melhor com Elfos, palavra adotada há muito, além da boa sorte de conter o sufixo normal diminutivo do espanhol ito, no caso. A editora chegou a propor Hobbitus, uma vez que, como em português o H do espanhol é mudo, enquanto que o J do castelhano é aspirado. Tolkien disse que preferia Hobbitus e acrescentou que muitos hobbits provavelmente abandonavam o H aspirado no começo das palavras, tal como os camponeses da Inglaterra, ou seja, alguns hobbits diziam hobbits. Notem, foi uma negociação em 1962, né? Não é uma regra do guia, não é uma regra que o Tolkien direciona para todos os tradutores. Foi quando algum tradutor entrou em contato com o Tolkien e perguntou sobre determinado termo e o Tolkien expressamente autorizou. Ele não deu regra geral para que seja feita adaptação fonética. Foi um caso específico que ele adotou uma palavra que ele entendeu que seria adequada. Em 1962, antes dele escrever o guia para os tradutores. O Tolkien ele dizia que antes de escrever o guia, os tradutores deveriam consultá-lo sobre as nomenclaturas e perguntar palavra por palavra o que ele achava e ele iria autorizar ou não, né? Ou seja, não é uma permissão ampla de adaptação fonética. Aqui, novamente, o tradutor utiliza a falácia da generalização apressada, né? Onde ele pega uma exceção e coloca como uma regra, quando na verdade a regra do guia de 67 é tradução pelo sentido. Mas vamos analisar aqui com vocês o trecho completo, né? O que o trecho completo sobre essa parte diz, né? Sobre isso. Interessante analisar o que o próprio Tolkien diz sobre essas coisas, essas questões antes de escrever o guia, né? Gostaria de evitar uma repetição da minha experiência com a tradução sueca do Hobbit. O que foi essa experiência com a tradução sueca do Hobbit? A adaptação fonética que o Tolkien gostaria de evitar. Descobri que essa tradução tomou liberdades injustificadas com o texto e com outros detalhes sem consulta ou aprovação. Então, antes de 67, o Tolkien queria que fosse sempre consultado. Essa questão do Hobbitus foi uma consulta que foi feita em relação a ele. E ele aprova ou não. No caso, ela aprovou Hobbitus. Importante ressaltar que a tradução para o espanhol, depois disso, depois de ter escrito o guia, voltou com o termo Hobbit, sem utilizar Hobbitus. Então, Hobbitus foi uma tradução de 62, né, autorizada pelo Tolkien, a palavra, mas que depois do guia de 67 foi novamente alterada para a palavra hobbits, né? Então, aqui ele diz que deveria ser consultado, né? Tendo em conta o texto e todos os detalhes de seus anéis, tenham em conta o texto em todos os seus detalhes de seus anéis com muito ciúme. Alterações grandes ou pequenas, rearranjos ou resumos destes textos não serão aprovados por mim, a não ser que provenham de mim mesmo ou de consulta direta. Então essa foi a questão. Tinha que haver consulta direta. Agora, Orc e Gobelin foram consultas diretas em relação ao Tolkien? Não.
porque o Tolkien, infelizmente, já não está mais entre nós, né? Espero, sinceramente, que essa minha preocupação seja levada em consideração. Então, Tolkien dizia que ele deveria ser consultado quando o tradutor tivesse dúvida. Foi o caso aí de Hobbitus, né? Então, continuando aqui, outro trecho que foi citado, né, e que não foi basicamente citado em sua inteireza, porque basicamente o tradutor omitiu várias partes aqui e não citou as fontes, né? Então vamos lá. Seguindo as dificuldades de Tolkien com os Seus Anéis da Suécia, os contratos para a tradução de O Hobbit e os Seus Anéis estipularam a palavra Hobbit, que a palavra Hobbit fosse mantida. Então os próprios contratos do Tolkien, depois de 1956, estipulavam Hobbit não deve ser alterado, Hobbit deve ser mantido. Tolkien estava, no entanto, disposto a aceitar outra palavra em circunstâncias especiais. Veja, circunstâncias especiais, casos específicos, ele aceitava algum tipo de alteração, outra palavra que não fosse a palavra Hobbit. Então, novamente, esse trecho foi omitido pelo tradutor, né, a fim de dar validade para suas argumentações, né, e aqui o trecho está completo. Esse aí é um trecho do próprio guia, né, da Christian School, do Wayne Hammond, e aqui ele coloca, né, quando uma nova tradução sueca de O Hobbit estava sendo preparada, Tolkien escreveu para Aline Dassler, que era a representante dele, né, que seria melhor usar a mesma palavra que havia aparecido nos Seus Anéis da Suécia, mas Hobbit foi usado mesmo assim. Em uma carta sobre a tradução para o de Hobbit, de 20 de julho de 1962, ele escreveu: em uma língua latina, já li esse trecho, né, que foi citado, mas se você quiser ler, pode ler aí, vamos ganhar tempo, né? Dassler passou os comentários de Tolkien para o editor da Fabril, né, em Buenos Aires, que respondeu em 62, e Tolkien respondeu tudo, e ele disse que preferiu Hobbitus, né? Então veja que é um caso de circunstância especial. Em regra, nos contratos não era permitido que fosse alterado aí a palavra Hobbit. Ele permitiu porque o próprio tradutor espanhol, aí, no caso argentino, consultou e deu aí essa análise, e eles traduziram aí dessa forma. Mas é importante dizer que o Hobbitus foi abandonado pela tradução em espanhol. Depois do guia ser escrito, voltou a ser a palavra Hobbit, né? Então é um caso específico que não dá a generalização para a regra de autorização da adaptação fonética. Continuando o que o tradutor disse, né? Em outra negociação, dessa vez em 68, com a editora francesa Editions Stock, a empresa propôs alterar Hobbit para Hopping, porque Hobbit parecia um palavrão francês. Eles não dizem qual. Tolkien fez birra, jogou-se no chão e chamou os franceses de povo feios e chatos, né? Não. Aqui é um deboche, né, do tradutor. Passamos em seguida aqui. Parece que ele não sabe argumentar sem utilizar ironias e deboche é uma infelicidade, né, por parte de uma pessoa que poderia ter aí e acrescentar algo a mais sobre a obra do Tolkien, mas age dessa forma, de forma tão infantil, né? Enfim, Tolkien embarcou na ideia, de qualquer modo, Hopping me parece uma solução apropriada e engenhosa. Hopping está para lapin, coelho em francês, assim como Hobbit está para rabbit, né, coelho em inglês. Para quem não se lembra, essa comparação entre hobbits e coelhos aparece várias vezes no livro. Ele só pediu para os ilustradores não desenharem Bilbo com cara de coelho por causa disso. Mas fiquem tranquilos, estamos sendo conservadores e não vamos mexer em Hobbit. Ainda bem que vocês não vão mexer em Hobbit, né? Até porque os contratos dizem, né, que a palavra Hobbit deve ser mantida e o guia dos tradutores diz que a palavra do Hobbit tem que ser mantida. Mas mais conservadores que o próprio Tolkien, pelo visto. Não mais conservadores que o próprio Tolkien, porque nos contratos do Tolkien diziam lá que nessa mesma época, né, de 68 e antes até mesmo dizia que a palavra Hobbit não deveria ser alterada, né? O Tolkien escreveu o guia em 1967 e aqui essa carta é em 68. Ele foi consultado pelos tradutores. E qual a diferença disso, né? Como eu já mencionei, Orc e Gobelin não são consultas ao tradutor, são adaptações sem autorização, sem nenhuma base em regras ditas pelo próprio Tolkien no seu guia, né? E visto aqui o trecho completo, né, ao contrário do que o tradutor fez, eu cito os trechos completos, vamos ver aqui o trecho completo, né? Em 13 de maio de 68, André Bay, da Editions Stocks, que estava prestes a publicar uma tradução francesa do Hobbit, escreveu a Aline Dassler que ele estava insatisfeito com a palavra Hobbit e tinha conotações em francês, que, no entanto, ele não usava explicar a uma mulher. Ele sugeriu Hopping em seu lugar. Quando isso foi levado ao Tolkien, ele respondeu que devemos confiar nas objeções levantadas por aqueles que sabem mais da profundidade da linguagem coloquial. De qualquer forma, Hobbing parece-me uma solução adequada.
Aqui, próxima página, deixa eu dar uma passada aqui. Endiosa, hop, né? Lapin, hobbit, rabbit, supõe. Não que eu pretendesse tal conexão, então esperemos que seja assim, desde que qualquer ilustrador saiba que isso não deve influenciá-lo indevidamente. Então esse é o trecho completo, né? E note que o Tolkien estava tendo atenção em relação ao significado. Se a palavra hobbit, entrando no mundo da linguagem francesa, tem um significado que não é assim, aceito, né? Ele deve colocar um significado que seja mais aceito. Da mesma forma, o erro dos tradutores é perceptível, né? Eles colocam gobelin como uma palavra que pode ser aceita na língua em português, quando gobelin significa tapeçaria, tapete, né? A mesma forma, como hobbit entrava em conflito com uma palavra já existente no francês, optou-se por alterar. Então a alteração da palavra hobbit aqui como exceção à regra, né? A regra é manter a palavra hobbit sem alteração, como exceção, porque entrava em conflito de conceitos, de significado. Se há conflitos de significado, o próprio Tolkien permitia que houvesse alteração aí sendo consultado. Isso é importante, ele foi consultado aqui. Da mesma forma, como eu falei, isso foi a falácia da generalização apressada. Pegar as exceções de determinados casos e colocar isso como uma regra geral, como se o Tolkien tivesse permitido a adaptação fonética para todas as palavras ou para todos os casos, quando não foi o caso. E além do mais, eles não se referem em nada à palavra orc e goblin, que são as palavras-chave, e é todo o questionamento. Note que ele não fala nada sobre essas palavras, porque justamente a regra do Tolkien é pela inalteração dessas palavras e não a aceitação de adaptação fonética da palavra orc e goblin. Mas continuando. Aí ele coloca o terceiro questionamento. Mas nenhuma tradução europeia acabou seguindo essas ideias. 2 grandes especialistas em Tolkien também são contra elas. Vocês querem saber mais que eles? Aqui é a demonstração clara que ele não deu atenção devida ou não leu os textos que eu escrevi, porque não foram apenas 2 especialistas que disseram, foram vários especialistas que eu consultei, da Espanha, de Portugal, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, até da Alemanha também, da Polônia. Todos esses eu consultei para saber mais sobre essa questão toda e qual a opinião deles sobre o tema, né? E todos eles me passaram as informações que estão lá nos artigos que vocês podem ler, né? Então não foram apenas 2, foram vários. Esses 2 que são os mais citados são o Jared Lobdell, que tem atualmente 82 anos, né, que foi o editor do Guia para os Tradutores. Então, o mesmo guia que os tradutores brasileiros deveriam seguir foi editado por ele e ele mesmo publicou pela primeira vez em 1975. Né? Então, eu consultei ele porque se ele é o editor do Guia para Tradutores do texto do Tolkien, trabalhou com Christopher Tolkien para fazer essa edição, ele com certeza vai saber aspectos com maiores detalhes. E eu perguntei para ele se era possível a adaptação fonética com a palavra orc e goblin, e ele me deu a resposta categórica que não era possível, que o Tolkien não admitia a adaptação fonética dessas 2 palavras. Né? Enfim, vamos continuar aqui. Esse raciocínio parte de uma visão binária. Se a nossa escolha de tradução é boa, a deles é ruim e vice-versa. Boa em tradução, em tradução isso é relativamente raro, a não ser que a gente estivesse errando o significado ou o tom de uma palavra, trocando um termo formal por gíria, por exemplo. Não existe 100% errado ou certo nessa área. No caso de regras e princípios, é bem claro, uma regra ou ela é aplicada na sua inteireza ou ela não é aplicada na sua inteireza. Existe certo ou errado quando estamos diante de uma regra. Isso é um princípio básico da lógica, da própria hermenêutica, que parece que o tradutor não entende, né? O que existe são escolhas que podem ser defensáveis ou não por diferentes motivos. Manter o termo original é defensável? Totalmente. Então, mantenha o termo original, né, nesse caso aqui, que foi o que o Tolkien pretendia em determinados casos, especificamente o orc no seu guia para tradutores. Ligeiras adaptações ao estilo da língua das traduções são defensáveis? A resposta, como o próprio Tolkien deixou transcrever, é também sim.
Não, porque você utilizou regras específicas, autorizadas em casos específicos pelo próprio Tolkien. Ele não deu uma regra geral. Aqui você está tomando o lugar do próprio Tolkien, né? Você está dizendo que o Tolkien disse algo que ele não disse. O Tolkien não disse que adaptações fonéticas têm que ser permitidas em todos os casos. Ele disse em casos específicos tais palavras, em casos de conflitos de significados em cada país, ele, sendo consultado, ele iria aprovar ou não. É isso que está claro nos textos completos que eu coloquei, né? E só para arrematar, isso no fundo é argumento de autoridade, ou seja, uma falácia lógica. Aí está dizendo que é uma falácia lógica eu utilizar o que dois especialistas estrangeiros disseram sobre o tema, né? Então, vamos analisar quais são esses especialistas. Oroso Tille, que é tradutor na Itália, editou as versões do Hobbit comentado e tantos outros trabalhos, é um grande tolkienista, tem várias obras na Itália e certamente entende muito do Tolkien, talvez mais do que eu e mais do que muita gente aqui no Brasil, né? O Carl F. Hofstadter, que é o editor autorizado pelo Christopher Tolkien dos textos de línguas élficas do Tolkien. Ele é um especialista em línguas do Tolkien, né? Então, nativo da língua inglesa, né? E, então ele sabe muito sobre as nomenclaturas do Tolkien e tudo mais. O Jared Lobdell, que foi, como eu disse, o editor oficial do Guia para Tradutores. O David Gerald, que é um especialista francês aí, né? O Paulo Pereira, que também é um grande especialista em Portugal. O Henk Bressert, que é da Holanda. O Eduard Cloos, que é especialista em línguas da França, né? Até professor de linguística e tudo mais. O Aldrin Morelli, que é especialista também em Tolkien na França. O Vicente Ferre, que é um tradutor francês. Daniel Lauras, que é tradutor francês, e Vitória Aliata de Villafranca, que é tradutora italiana, que teve contato com o próprio Tolkien sobre as palavras que ela traduziu na primeira versão italiana, né? Então, a própria Vitória Aliata disse que não existem tais adaptações fonéticas, ela traduziu as palavras pelo sentido com auxílio do próprio Tolkien, né? E aqui vemos a citação do Jared Lobdell. Jared Lobdell, como eu falei, é uma pessoa que tem vários livros sobre Tolkien. Ele tem atualmente 82 anos, ou seja, são mais de 60 anos só tratando sobre Tolkien. E ele editou o guia para tradutores e publicou esse guia com o auxílio do próprio Christopher Tolkien. E eu fiz a pergunta para ele, né, incomodando um senhor de 82 anos, mas perguntei para ele como deveria ser colocadas as palavras orc e goblin na língua portuguesa, né? E ele disse, segundo o guia dos tradutores, né, provavelmente orc seria melhor. Tolkien sugeriu manter orc ou orc. No guia dos tradutores está bem claro isso, né? Não confundir com monstro marítimo orca. Quanto a goblin, fique longe de tapeçarias ou carpetes. Por quê? Gobelin significa tapete francês, carpete, né? Basta procurar no Google, gobelin, né, que vocês vão ver o significado dessa palavra. E o próprio Jared Lobdell diz que, em caso de conflito de significados, você tem que procurar uma tradução pelo sentido da palavra goblin. Deve existir uma palavra em português para essa criatura. Duende, trasgo, tem várias outras, leprechaun, que deve ser a tradução pelo significado da palavra goblin, né? E não utilizar aí uma palavra que não tem significado nenhum em relação à palavra goblin, né? Ou mesmo a essas duas opções, ou traduzir pelo sentido ou deixar a palavra goblin como no original. E aqui, mas você deve procurar. Não conheço ninguém que tenha traduzido foneticamente tais palavras. Então, Jared Lobdell, editor oficial do Guia para Tradutores das Obras do Tolkien, disse em 20 de janeiro que nenhuma dessas duas palavras foi traduzida foneticamente. E como vocês podem observar, está aqui várias traduções, que são vários tradutores do Hobbit, em várias línguas, especialmente as línguas latinas. E aqui, como eles traduziram? Em 1962, na tradução de Portugal, duende, o Goblin foi traduzido como duende. Na edição da Argentina, a mesma que o tradutor da HarperCollins citou, né, como exemplo, Robito, ele traduziu a palavra Goblin como duende. Viu só? O próprio Tolkien autorizando a tradução pelo sentido. Francês, Gobelin. Gobelin tem um significado na língua francesa. Ao contrário, em português. Em português, Gobelin significa tapete, né? Em italiano, orco. Romena, gnome.
Catalão, Goblin se manteve, né, porque eles deixaram inalterado. Espanhol, Trasgo. Galego, Trasno. Em catalão, Goblin. Em romeno, Goblin. Em italiano, Orco. Em francês, Gobelin, como eu já mencionei, tem significado em francês, né, que é uma criatura folclórica francesa. Asturiano, Orco. Occitano, né, em francês, Enderlugal. E galego, como Traso, né? Todas essas duas traduções de 2018, ou seja, nem traduções mais recentes seguiram o mesmo critério que o Tolkien. Então, todos esses tradutores não fizeram adaptação fonética, porque, como eu falei, nenhum tradutor europeu fez da adaptação fonética. Ninguém fez adaptação fonética. Não existe tal regra expressa pelo Tolkien quanto a esses nomes como regra geral, né, como eu já mencionei. Então, mas parece que os tradutores, Gabriel Oliver Bloom, Reinaldo José Lopes, são os maiores entendedores de Tolkien que existe na face da Terra, né? Porque, segundo a página que eles postaram aqui, argumentar de que todos os tradutores estrangeiros não adotaram a adaptação fonética, para eles é complexo de vira-lata, né? Temos formação tão boa ou melhor do que qualquer tradutor europeu e mais familiaridade com a obra do Tolkien que a maioria deles. Sério que vocês estão falando isso? Sério que vocês acham que vocês sabem mais do que os tradutores europeus? Mais do que a Vitória Aliata, que teve contato com o próprio Tolkien? Mais do que Jared Lobdell, que foi o oficial aí, editor do Guia para Tradutores? Enfim, tá aí esse tipo de pensamento que está aí com os tradutores das obras do Tolkien na editora HarperCollins. Uma pena, né? Esse tipo de coisa, né? Mas vamos continuar aqui. O que o tradutor disse, né? Vocês não estão traduzindo, estão só inventando palavra. Exatamente, vocês estão inventando duas palavras. Orque não tem significado nenhum em português e Gobelin em português significa uma tapeçaria. Então, quando você pega essas palavras e utiliza com outros significados e introduz, você está criando uma palavra. E o Tolkien não era uma das pessoas que mais gostava que os tradutores inventassem palavras em cima da obra dele, né? Porque toda a obra é em torno dessa ideia de criação de palavras, como nós vamos ver aqui. Bom, não sei se você sabe, mas palavras são inventadas o tempo todo, tipo futebol, upá, chipá. Isso normalmente acontece quando a língua de tradução não tem equivalentes considerados precisos no termo designado, a chamada língua de partida, o idioma original. Mas há uma diferença. Futebol, upá, chipá, tudo isso são processos naturais de adaptações, onde as pessoas vão adotando e por costumes elas acabam assimilando isso. No caso aí de Orque e Gobelin, é uma imposição editorial, é diferente. Já existia significado para a palavra orc e goblin antes disso, por mais de quase 30 anos essa palavra foi utilizada dessa forma no seu sentido original, e não foi assimilada aí de uma forma com a adaptação fonética, né? Então vocês estão dizendo, comparando um processo da língua portuguesa com a imposição editorial, que é bem diferente, né? Duendes, em português, são entidades com associações fofinhas e naturebas que não dão conta dos goblins de Tolkien. Daí a opção por Gobelin e Gobelinos. Não, a opção poderia ser muito bem manter a palavra original, já que você se sente desconfortável com a palavra duende, embora as várias traduções que eu já mencionei já adotaram a palavra duende, né? Ou como, por exemplo, aí, no Homem-Aranha, por exemplo, né? Nós temos aí o Duende Verde, que é Green Goblin, né? O Duende Verde, que é o vilão do Homem-Aranha. Ele não parece ser uma criatura fofinha, de natureba e tudo mais, né? Ele é um vilão, justamente, né? O Duende Verde, inimigo do Homem-Aranha, é um exemplo claro de que é possível a tradução para duende, né? Enfim, mas vocês optaram por uma adaptação fonética ao invés de optar por uma adaptação, por uma tradução pelo sentido, né? Infelizmente, vocês incorreram em uma regra que não está expressa pelo Tolkien, né? Quanto a orc, nunca tivemos a palavra que sequer se aproximasse em sentido ou tom do nosso idioma. Então, como você está dizendo que não tem uma palavra que se aproxima, a regra geral seria o quê? Manter no original. Como eu já mencionei lá em cima, né, o Tolkien dizia que a regra poderia ser a inalteração. Ele queria que, se pudesse, mantivesse o máximo possível as palavras sem alteração nenhuma. Se não tem significado, se mantivesse a palavra no original. E não inventar adaptação fonética, não inventar e criar palavras aí, né? A opção mais lógica é abraçá-las como neologismo. Aqui, o tradutor admite que as palavras são neologismo.
Tá vendo? Ele cria neologismo. O Tolkien não gostava que os tradutores criassem palavras, como eu já mencionei os trechos aí, né? Por seus tradutores. Isso é uma interferência por parte aí dos tradutores em relação à obra, né? Algo que não aceito, né, pelo Tolkien, né? Desde que a adaptação fonética necessária seja feita. Aliás, no caso de Orc, a adaptação fica na fronteira entre o fonético e o gráfico. Ou você conhece algum brasileiro que pronunciasse Orc de um jeito que não soasse como Orque, aliás, Orqui, né? Aqui ele tentando usar a ironia, né? Nem vou comentar esse tipo de coisa. Em princípio, aqui é o trecho do próprio Tolkien, né? Quando se trata sobre tradutores que vão tentar criar palavras, remodelar o seu jeito, né? Em princípio, oponho-me de toda maneira, tão fortemente quanto possível, à tradução da nomenclatura, mesmo que por pessoa competente. Pergunto-me por que o tradutor deva considerar-se requisitado ou no direito de fazer qualquer coisa semelhante. Pelo que vocês viram, parece que os tradutores acham que são essas pessoas competentes que o Tolkien está mencionando aqui, né? O fato de esse ser um mundo imaginário não lhe dá qualquer direito de remodelá-lo de acordo com seu gosto, com sua adaptação fonética, mesmo que ele pudesse, em poucos meses, criar uma nova estrutura coerente que levei anos para desenvolver. Então Tolkien demora anos para escrever toda uma estrutura linguística, toda uma estrutura de palavras, e chega os tradutores aí, da HarperCollins achando que são os melhores tradutores do mundo e podem aí criar palavras, mesmo Tolkien dizendo que não gostava desse tipo de coisa, né? Continuando. 5. O próximo passo vai ser Hobbitus e Tomás Bombadinho é um absurdo. Essa que é uma falácia do espantalho, né? Eu não mencionei em momento nenhum esse tipo de fala, né? Isso é uma falácia do espantalho aqui, mas se outras basicamente utilizaram essas palavras, provavelmente ele está respondendo a elas, mas eu não respondi nem não falei nada desse tipo, de que as próximas traduções teriam esse tipo de coisa aqui. Como é uma falácia do espantalho, não condiz a mim responder, né? Falácias por completo aqui. Mas Gobelin é nome de tapeçaria. Sim, Gobelin em português o conceito é basicamente tapeçaria em francês. Quem não viu esse conceito, basta procurar no Google, vocês vão ver lá, verão lá, né, basicamente várias palavras sendo utilizadas Gobelin como significado de uma tapeçaria francesa, né? É esse o único significado da palavra em português. Há um conflito, portanto, de significado. Se você adota Gobelin nas histórias, há um conflito de significado. Como vocês viram na palavra Hopping, quando houve conflito de significado Hobbit com Hopping, o Tolkien optou por adotar uma palavra que não tivesse conflito de significado. Da mesma forma, Gobelin não deve ser adotado porque há um conflito de significado. Mas vamos continuar lendo aqui, né? Meia verdade, mas irrelevante. Aí que tá, você apresenta um trecho do Tolkien onde ele diz que o conflito de significados é importante, o Tolkien leva isso em consideração para mudar a palavra Hobbit, e agora você diz que isso é irrelevante. Veja a incoerência, né? Na verdade, o termo preferido pelos dicionários, como Hawais, é gobelino. Então quer dizer que as palavras sendo utilizadas pelo dicionário são as verdadeiras palavras utilizadas no português? O Google, né? Basta digitar, você vai ver vários textos lá utilizando a palavra gobelin. O termo escrito com M no final ou o lino no final, isso aí sim é relevante. É escrito tanto gobelino quanto gobelin, né? Inclusive as pessoas que fazem costura, né, utilizam da palavra gobelin, né? Aí ele coloca, né? Mas e daí? Será que a essa altura do campeonato preciso mesmo apresentar alguma supostamente tão douto quanto doado conceito de homófono ou homógrafo? Aqui ele está usando de ironia novamente, então não vou responder aqui, né, para não rebaixar o debate como ele está fazendo aqui, né? Pena pode ser de galinha, de dó ou de tempo passado na prisão. Aqui ele coloca, né, que pena tem vários significados, assim como gobelin poderia ter vários significados. Então é o que vocês estão pretendendo, colocar a palavra gobelin com um novo significado, né? Na verdade, há um conflito de significados aqui. Isso, por acaso, faz a palavra proibida em português? Faz de acordo com as regras do próprio Tolkien. De mais a mais, quantas pessoas com um nível superior que você conhece vão imediatamente gritar tapete quando você dizer gobelin?
aqui ele está elitizando a palavra, né? Porque a palavra cobelinha é utilizada especificamente por pessoas que trabalham com costura, com vários trabalhos desse tipo, né? Então não é só pessoa de nível superior, você está elitizando, dizendo que palavras que são utilizadas, que só pessoas de ensino superior que podem utilizar a palavra gobelin. Ficou meio estranho, meio elitizado essa questão toda aqui, né? Como você desse crédito para que o português fosse utilizado apenas por palavras, por pessoas que são pessoas de ensino superior, né? O que não diz, isso é uma própria falácia, já que a língua portuguesa ela é utilizada aí por todos de vários tipos de classes, de vários níveis, né? E não é uma imposição linguística como os tradutores da HarperCollins está fazendo aí. Aqui vemos para a última parte, né? O que aconteceu basicamente? Um amigo do tradutor da HarperCollins entrou em contato comigo, né, e falou comigo que conhecia o tradutor, que já tinha feito um podcast com ele e tudo mais, e que estava propondo um debate via podcast, onde ele iria chamar esse tradutor, já que era amigo dele, e me chamar para esse debate. E eu falei, não, tudo bem, eu participo, né? Basta marcar a data, né? Eu só não posso no dia de semana, que eu tenho meus compromissos próprios, mas pode marcar aí no final de semana que eu participo sem problema algum, né? E estou à disposição para debate. Né? E nisso, depois de eu ter aceitado, essa pessoa entrou em contato de novo com o tradutor, e o tradutor parece que sumiu, né? E se negou a participar do debate, né? E aqui ele escreveu a sua contra-resposta em relação a isso, né? E fez algo que eu considero um pouco triste, né? Que utilizar a família como escudo para não participar de debate. Mas vamos ler aqui o que ele disse, né? Vocês estão fugindo do debate. Parafraseando Bill, parece que tem gente que sabe mais do que acontece dentro da minha própria casa do que eu mesmo, ou da casa dos demais membros do Conselho de Tradução. Aqui, novamente, falácia, né? Uma vez que eu sequer mencionei em momento algum coisas da família dele ou coisas internas da vida dele, né? O convite para o debate veio em janeiro, o mês em que eu tenho 2 crianças pequenas de férias em casa o dia todo, quando eu também preciso trabalhar como repórter, atuar em meu blog, que sou pago para fazer. Da mesma forma que você é pago como tradutor e deveria traduzir os termos corretos, né? Escrever meu próprio livro que está atrasado, traduzir o Hobbit, cozinhar, arrumar a casa, cuidar das porquinhas da Índia. Eu ainda não defini data para debater com o rapaz porque estou com medo. Então tá. Aqui você utiliza seus afazeres, sua própria família como escudo para não debater. É algo realmente lamentável, né? Esse tipo de atitude, uma vez que bastava você falar com o rapaz que está ocupado, que tem seus afazeres, e marcar uma data objetiva com ele e simples. Agora, expor sua própria vida publicamente, né, e além do mais expor seus filhos aqui, é algo complicado, algo que eu não faço. E minha família, também tenho família, talvez você não saiba, mas eu não exponho minha família da mesma forma como você está fazendo para se excluir aí de debate, né? Se fosse para participar do debate, eu iria procurar uma data, um dia que eu estivesse disponível e simplesmente iria debater e não utilizar e expor a família dessa forma como você está fazendo aqui na internet. É algo realmente lamentável, né? Debato com maior tranquilidade, quando tiver tempo e quando houver honestidade intelectual. Se vocês tiverem aí acesso ao primeiro vídeo, vocês vão ver que eu só utilizei fontes do Tolkien e comentei e tudo mais. Age com desonestidade intelectual no próprio texto, o próprio tradutor, aqui como vocês mencionaram, né, cheio de ironias, com falácias, com a falácia do espantalho, com a falácia da generalização apressada e tudo mais. Agiu com ironia, com desdenho, né, e tudo mais, né? Nem um minuto antes disso, né? Essa história toda me lembra a obra do psicólogo Jonathan Hadman sobre como as decisões humanas são tomadas. Ele resume os achados dele da seguinte maneira: as intuições primeiro, o raciocínio estratégico vem depois. A estratégia inicial de Orques e Gobelins, a feiura, fez com que intuitivamente muita gente achasse que as traduções estavam erradas. Correram atrás de todo tipo de argumento para tentar justificar racionalmente essa intuição. Faltou, porém, olhar os argumentos de todos os lados possíveis. Como que eu não analisei todos os argumentos dos lados possíveis? Basta analisar e ver os artigos que eu escrevi, com todas as citações do Tolkien, com todas as páginas, referências, com
análise de todas as traduções possíveis em relação às outras línguas latinas e tudo mais, com consulta a especialistas estrangeiros que lidam com o tema diretamente, né? A tradutora que teve contato com o próprio Tolkien. Além disso, vi a opinião dos próprios tradutores, analisei o que vocês estavam dizendo sobre a adaptação fonética. Está tudo lá nos artigos, não foi à toa que a pesquisa deu mais de 70 páginas. Se isso não analisar todas as questões possíveis, talvez o tradutor saiba, mas infelizmente você sequer analisou aqui o ponto-chave, o ponto central que foi discutido. Você, em momento algum do texto, rebateu nada sobre as teses de Orc e Goblin, focou em outros temas que são fora do tema central, né? Tudo bem você achar palavras feias, é um termo tolkienianos, pouco eufônicas. Tudo bem você achar que outra solução seria melhor. Mas dizer que as nossas opções são erradas porque não há regra do Tolkien para adaptação fonética quanto às palavras orc e goblin. Não há nenhum indício de nenhum tradutor que tenha feito tal tipo de adaptação fonética. O editor oficial do Guia para Tradutores disse que não é possível adaptação fonética quanto à palavra orc e goblin. Ele disse que a palavra goblin tem que ser traduzida pelo sentido. A tradutora que teve contato com o próprio Tolkien, que tratou, né, basicamente com a palavra orc e goblin, disse que não traduziu da forma como os tradutores brasileiros fizeram. Nenhum tradutor europeu atuou como os tradutores brasileiros fizeram, né? Mas como eu já mencionei, eles são os melhores, né? Enfim, é complicado, né, o nível que as pessoas chegam, né? E contrariam o Tolkien porque não estão basicamente seguindo as diretrizes do Tolkien. Não é opinião, meu amigo, é puro auto-engano. E agora, se vocês me dão licença, tenho de entregar a tradução do Hobbit até 10 de fevereiro. A tradução do Hobbit vai vir com Gobelin, né? Ao longo de várias páginas, essa palavra é utilizada aí. Infelizmente, a editora HarperCollins Brasil demonstra mais uma vez, através do seu tradutor, que não tem respeito pelo que os fãs estão comentando na internet. O tradutor age com desdém, com falácias e com argumentos que não condizem com o que o próprio Tolkien deixou e tudo mais. Se você tem qualquer dúvida sobre o tema, eu recomendo que leia os artigos, assista os vídeos anteriores e você vai poder analisar toda essa questão, que infelizmente o tradutor agiu dessa forma e é impossível manter um debate saudável com uma pessoa que atinge esse nível tão baixo como ele atingiu aqui. E é uma infelicidade que um debate que poderia ser de alto nível caiu tanto dessa forma aqui, a ponto do tradutor agir dessa forma, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham visto e analisado esse vídeo com bastante cautela, verificando essas falácias. Infelizmente, a tradução e as demais traduções virão com esses erros, né? Se você não gostou desses erros, é todo o seu direito de não adquirir as obras, e não sou eu que vou falar se você tem que adquirir ou não, né? É um direito seu não adquirir obras que tenham tamanho desrespeito ao próprio Tolkien. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até uma próxima.